Our behaviors powerfully influence our thoughts and emotions. O nosso comportamento afeta muito o nosso pensamento e as nossas emoções. This is why we've been talking about the benefits of changing our behaviors this week. E é por isso que nós estamos enfatizando nesta semana a importância de alterar o nosso comportamento. But the actual cause of our emotions and behavior is our thoughts. Mas, de fato, a causa principal do nosso comportamento e também das nossas emoções são os nossos pensamentos. And thank God that's the case. E graças a Deus por isso. Because we actually have the power to be able to change our thoughts. Porque nós temos o poder de alterar a nossa forma de pensar. And when we change our thoughts, we can also change our emotions and behavior. E quando nós conseguimos alterar a nossa forma de pensar, nós também, com isso, mudamos o nosso comportamento e as nossas emoções. What we think affects who we are. O que nós pensamos afeta o nosso ser. And there's many people that feel unfulfilled. E há muitas pessoas que têm uma sensação de que elas não estão realizadas. They feel that they're not smart enough, Elas acham que elas não são inteligentes o bastante, successful enough, que não têm sucesso suficiente, attractive enough, que não são atraentes o bastante, or talented enough ou que têm talento suficiente, to feel happy and fulfilled. para que elas possam se sentir felizes e realizadas. Or if they don't blame their unfulfillment on those things, E se elas não colocam a culpa de não se sentirem realizadas nessas coisas, they think their negative feelings are strictly due to others. elas acabam pensando que os seus sentimentos negativos são culpa das outras pessoas. Maybe how others have raised them, Talvez a educação que elas tenham recebido, what others are doing to them or saying about them. ou as ações das outras pessoas, ou as palavras das outras pessoas sobre elas. There may be elements of truth in these things. E talvez haja alguma verdade nisso. Bad things do happen and life can beat up on most of us at times. Coisas ruins realmente acontecem e a vida pode ser injusta conosco às vezes. But all of these thoughts have the tendency to make us victims. Mas esse jeito de pensar acaba fazendo com que nós nos pareçamos com vítimas. Because we think the causes result from something beyond our control. Porque a gente fica pensando que a solução para os nossos problemas, elas estão além do nosso controle. In contrast, you can change the way you think about things. Mas, em vez disso, você pode mudar a forma como você pensa sobre as coisas. And you can also change your basic values and beliefs. E você também é capaz de mudar os seus valores e as suas crenças básicas. And when you do, you will often experience lasting changes in your mood, outlook, and productivity. E se você conseguir fazer isso, você vai conseguir uma alteração drástica no seu humor e na sua produtividade. Research has documented that negative thoughts which cause emotional turmoil nearly always contain gross distortions. Os cientistas já descobriram que esse tipo de pensamento que faz a gente se sentir mal a respeito da gente mesmo, esse tipo de pensamento geralmente inclui algumas graves distorções. The thoughts on the surface appear valid. Say it again, The please. thoughts on the surface appear valid. Aparentemente, esses pensamentos são válidos, But you will learn that they are irrational mas no final das contas eles são irracionais or just plain wrong. ou simplesmente são equivocados. And that twisted thinking is a major cause of suffering. E essa forma errada de pensar, distorcida, ela é a principal causa do sofrimento. That's worth repeating. E é por isso que a gente tem que se preocupar com elas. What's a major cause of suffering? Então vamos repetir. Qual é a principal causa do sofrimento? Twisted thinking. Pensamentos distorcidos. So, there is a type of therapy that has been shown to be far better than taking a placebo for treating mental illness. E há um tipo de tratamento que
tem se mostrado muito eficiente, mais eficiente do que ficar usando um tratamento com placebos. It's called cognitive behavioral therapy. É a chamada terapia comportamentacional cognitiva. Studies show it to be actually superior to any medication. E os estudos mostram que ela funciona muito melhor do que os medicamentos. It has no physical side effects. Ela não tem efeitos colaterais. It makes relapse less likely. E ela também impede que você volte a ter aqueles mesmos sintomas que tinha antes. It makes staying depression-free more likely. E então é mais provável que você consiga se livrar da depressão. And it changes brain chemistry for the better. E ela melhora a sua química cerebral. So what is it that makes your mood mad, glad, sad, or calm? O que é que de fato faz com que o seu humor fique triste demais ou irritado demais? This is where we get into the ABCs of CBT. Bem, é aí que nós começamos a estudar o ABC do CBT. Now, I'm not sure if the abbreviations are going to be the same as they are in English. Eu não sei se as abreviaturas são as mesmas que a gente usa em inglês. But the A stands for the activating event. Maybe we can advance it a little bit on the screen so you can see it in English at least. Eu gostaria que vocês avançassem os slides para que as pessoas pudessem acompanhar em inglês. Então, o A significa a ativação, o evento de ativação. And traditional psychotherapy jumps straight to the C. The C is the consequence. E vejam que a terapia tradicional, geralmente, ela pula imediatamente para o C. E o C é a consequência. In other words, your emotional and behavioral consequences are simply due to what's happened in your life. Imaginando que a sua ação, o seu comportamento, a sua emoção, essas coisas são simplesmente a consequência de alguma coisa que aconteceu na sua vida. But this type of therapy has never been shown to be better than taking a placebo. Mas esse tipo de terapia não se mostrou melhor do que simplesmente dar um placebo para o paciente. And so we now know that this is crooked thinking, A to C thinking. E esse jeito de pensar, ABC, é uma forma equivocada, é uma abordagem equivocada. Now there's a word in the Bible that means bent or crooked. Agora, há uma palavra na Bíblia que significa torto ou enviesado. And it's used repeatedly in the Bible. É uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia. And we'll get to it in a minute. E nós vamos falar dessa palavra daqui a pouco. But I want to quote Dr. Ellis, one of the pioneers of this type of therapy, Mas the eu quero good therapy. Eu quero citar o Dr. Ellis, que é um pioneiro nesse tipo de terapia. He says A to C thinking Ele fala, esse tipo de pensamento de A a C is crooked thinking. é um pensamento torto. That means believing that we have little or no ability to influence our feelings and that events and situations directly cause our emotions and behavior. Isso significa que nós temos pouca ou nenhuma habilidade ou influência sobre os nossos sentimentos e a ideia de que os eventos e as situações são causa direta de nossas emoções e comportamentos. And that simply is not correct. E isso simplesmente não está certo. Now the Bible text. Agora vou falar sobre o texto da Bíblia. The Psalm 66 verse 18 says, O Salmo 66 verso 18 diz: If I regard iniquity in my heart, se eu considerar a iniquidade no meu coração, the Lord will not hear me. o Senhor não vai me ouvir. The root word for iniquity is bent or crooked. A palavra, o radical que deu origem à palavra iniquidade, significa torto, enviesado. So the Bible is telling us if we continue to have crooked thoughts, the Lord's not going to be able to influence us. O que a Bíblia está nos dizendo é que se nós continuamente alimentarmos esses pensamentos tortos, distorcidos, o Senhor não vai nos ouvir mais. Why is that the case? Por que isso acontece? God, of course, wants to influence us in a positive way. É claro que Deus quer trazer uma influência positiva para a nossa vida. But God has principles. Mas Deus tem princípios.
and one of his principles is truth. E um dos seus princípios é a verdade. In fact, he puts truth above himself. De fato, Deus chega a colocar a verdade acima de si mesmo. That's why both the Old and New Testament say God cannot lie. E é por isso que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo afirmam que é impossível que Deus minta. Of course, he's a free moral agent. He could if he wanted to. Deus tem livre-arbítrio e ele poderia mentir se ele quisesse. But he puts truth above himself and he'll never be where lies are at. Mas ele ainda assim coloca a verdade acima de si mesmo e ele jamais recorre a ela. Another principle is in his universe is freedom. Ele jamais recorre à mentira. E outro princípio do seu governo é a liberdade. And so he is not going to be able to influence us in the right way unless we are ready to get rid of our crooked thoughts. E Deus, então, ele não vai nos influenciar de forma positiva se nós ficarmos alimentando esses pensamentos distorcidos. Now, if we're willing, he can help us do that. Agora, se nós tivermos a disposição de abandoná-los, Deus está disposto a nos ajudar. But the psalmist makes it clear, if we're going to keep crooked thoughts in us, don't expect the Lord to be able to influence us positively at all. Mas o salmista deixa claro, se nós queremos mesmo continuar tendo pensamentos distorcidos, nós precisamos chegar à conclusão de que Deus não vai continuar nos ouvindo. So what's missing in this A to C thinking? O que está de errado nessa forma de pensar que vai de A a C? And I might challenge our linguists today to come up with a word that is B in Portuguese. E eu vou fazer um desafio aqui para as pessoas que entendem inglês, para achar uma palavra em português que possa representar a letra B. But the B in English stands for belief. Mas a letra B em inglês, ela representa crença. All right, but you could also, I don't know what the word is for thoughts. Mas eu não sei, talvez a palavra em português para pensamento. Pensamento starts with a P. All right. Not with a B, but with a P. Oh, with a P. Yeah. Oh, I was hoping for a B. Eu queria que pensamento começasse com a letra B. All right. Well, we have the activating event. You can see it on the screen there. Então, they advance it. A letra A é a ativação, o evento de ativação. And then you have the belief. E então você tem a letra B, que representa crença. And then you have the consequence. E então você tem a letra C, que representa a consequência. First, it's an emotional consequence. Primeiramente uma consequência emocional. And then it's a behavioral consequence. E depois uma consequência comportamentacional. Your counselor cannot do a whole lot about all of the past A's in your life. E a verdade é que um psiquiatra, ele não vai poder te ajudar muito com os A's do seu passado. What has happened to you has happened to you. O que aconteceu com você, aconteceu mesmo. It is what it is. É o que é. He can't go back and live your life over for you again. O psiquiatra não pode voltar no tempo e viver a sua vida por você. But what can he do? Mas o que se pode fazer? What he can do is to help you to see your present distorted thoughts. O que ele pode fazer é ajudar você a entender que os pensamentos que você está tendo no presente são distorcidos. And then you can correct those thoughts. E aí você pode corrigir os seus pensamentos. And then the emotional consequence can be far different. E por causa disso, você vai sofrer uma mudança na sua consequência comportamentacional. So cognitive behavioral therapy spends a lot of time looking at the B's or beliefs. E é por isso que essa terapia cognitiva, ela se preocupa muito com os B's da sua vida. Ela foca isso. Now, I understand in your language department. Eu sei que na escola de línguas aqui, no departamento de línguas, I met some students yesterday who are translating our book called The Lost Art of Thinking. Eu descobri que há alguns alunos do curso de tradutor que estão traduzindo o meu livro A Arte Perdida do Pensamento. And each one of them has been assigned a different chapter. E cada um deles recebeu como tarefa a tradução de um capítulo. But in that book we describe 10 different ways of distorted thinking. E naquele livro nós descrevemos ali
10 tipos diferentes de pensamentos distorcidos. And we give many examples in how to correct those thoughts. E nós damos muitos exemplos e damos sugestões de como corrigir essa forma de pensar. And the ones that came up to me yesterday were smiling. They're very much enjoying the book. E os alunos que me procuraram ontem, eles tinham um sorriso largo no rosto, porque eles estão gostando do livro. But we can't get to all 10 of them today, but we'll try to get to 3. Eu não vou conseguir falar desses 10 aspectos hoje, mas eu vou tentar falar pelo menos de 3. The first thought that can be distorted is all or nothing thinking. E a primeira forma de pensar, que é uma forma distorcida, é você pensar que é tudo ou nada. Very rarely, all or nothing thinking is actually correct. Muito raramente essa forma de pensar, é tudo ou nada, é uma forma correta de pensar. But most of the time there are grays in between, shades of gray. Na verdade, a gente pode perceber que esta é uma declaração cheia de gradientes, com aspectos intermediários. Now see if you can see whether this statement is distorted or true, the next sentence. Agora, um teste para vocês. Na próxima sentença, vocês vão me dizer se esse jeito de pensar é distorcido ou não. My friend doesn't agree with me on this issue. O meu amigo não concorda comigo quanto a isso. So he's completely non-supportive. Então, eu posso dizer que ele nunca me apoia. Is that a true statement or a false statement? É uma declaração verdadeira ou falsa? It's false, and you are being subjected to all or nothing thinking when you say that. É uma declaração falsa e, de fato, você está pensando nesse jeito, tudo ou nada, e essa é uma forma distorcida. Jacob and Esau got into this. Jacó e Esaú passaram por isso. If you remember, Esau was a great hunter. Lembram-se que Esaú era um grande caçador? And Jacob was more of a homebody. He liked to cook. E o nosso amigo Jacó, ele gostava de ficar em casa, cozinhando. And one day, Esau, even though he tried very hard, was not successful in getting his catch. Mas um dia o Esaú saiu e fez de tudo para pegar a sua caça, mas não conseguiu. He's had nothing to eat and he's exhausted. Ele não tinha comido nada e ele estava exausto. And he's coming back home disappointed. E ele estava voltando para casa desapontado. And there is his brother cooking his favorite meal. E ali está o irmão dele fazendo o prato favorito dele. And he says, Jacob, can I have some? E ele chega para Jacó e fala assim: me dá um pouco. What did Jacob say? E o que Jacó responde? He said, Esau, how bad do you want this? Ele pergunta: Esaú, você quer mesmo essa comida? And Esau says, what do you mean? E Esaú pergunta: o que você quer dizer com isso? And Jacob says, will you sell me your birthright for this? Você poderia me vender o seu direito de primogenitura para comer da minha comida? What did Esau say? E o que Esaú respondeu? He said something before he said yes. Ele disse uma coisa antes de falar sim. Do you remember what he said? Lembram-se o que ele disse? He said, if I don't eat this, I'm going to die. Ele disse: se eu não comer isso, eu vou morrer. And you're going to have the birthright anyways. E você vai ter o direito de primogenitura de qualquer jeito. So I might as well live and you have the birthright. Então é melhor que eu continue vivo Then you get the birthright because I died. e que eu passe para você o direito de primogenitura em vez de você ganhar o direito porque eu morri. Now, was that a true statement that he was believing? Vocês acham que aquela era uma crença verdadeira dele? He sure felt like it was, Ele achava que era, but it was actually a distorted thought. mas era um tipo distorcido de pensamento. And he sold his birthright due to thinking all or nothing thoughts. E ele vendeu o seu direito de primogenitura por causa desse tipo de pensamento, tudo ou nada. Now let's try another one. Agora vamos para outro tipo. A person is either ugly or beautiful. Uma pessoa ou é feia ou é linda. Is that a true statement? É uma declaração verdadeira? You know, we tend to talk in these terms. É assim que a gente conversa. But actually, that's a false statement. Mas essa declaração é falsa. Why is it a false statement? Por que é falsa? You can take the person on this campus that's thought to be the ugliest person, Pense agora na pessoa mais feia do campus.
And I can tell you there's something beautiful about them. Eu posso garantir para você que mesmo essa pessoa tem alguma coisa linda nela. And then you can hold a beauty contest on this campus. E você pode fazer um concurso de Miss Unasp. And you can declare this person the most beautiful. E você pode achar que a vencedora é a pessoa mais linda do mundo. But I can tell you there's something very ugly about the person you just voted beautiful. Mas mesmo na pessoa mais linda, sempre há uma coisinha feia nela. There's no such thing as someone who's completely ugly or completely beautiful. Não existe essa coisa de uma pessoa ser completamente feia ou completamente bonita. How about this one? E vejam o próximo. A person is either dumb or intelligent. Uma pessoa, ou a pessoa é inteligente ou ela é estúpida. That's actually a false statement as well. Também é uma declaração falsa. You take the person who's failing the most classes here, Pega a pessoa que perdeu mais matérias no semestre passado. and I can tell you there's something that they're knowledgeable about, even more so than the person who has the highest grades here. Tem uma coisa nessa pessoa, tem um assunto que ela sabe mais do que o aluno mais inteligente que passou em todas as disciplinas. And the person who's thought to be the most intelligent person on campus E a pessoa que você imagina que seja a pessoa mais inteligente do campus is very unintelligent in some areas. deve ter alguma coisa, alguma área do conhecimento da qual ela sabe pouca coisa. It's completely ruined. Tá tudo perdido, tudo estragado. That's what an employee told me about her car. About her car? Uma empregada, uma pessoa que trabalha para mim, uma vez chegou e me disse assim: o carro está completamente estragado. She had gotten into an accident. Ela tinha estado num acidente. Fortunately, she wasn't injured, Ela não recebeu nenhum ferimento. and so we lent her our car until she could get another one. E eu emprestei para ela o meu carro enquanto ela consertava o dela ou comprava outro. The insurance company said it was totaled. E o pessoal do seguro chegou e disse assim: é perda total. But yet we found out the insurance company sold it for $6,000. Mas nós descobrimos depois que a companhia de seguros vendeu aquele carro, perda total, por $6.000. So what does that mean? O que isso significa? It wasn't completely ruined. Que ele não estava completamente estragado. That was an all or nothing distorted thought. Esse é um modo distorcido de pensar. Tudo ou nada. How about this? Agora outro aqui. She is perfect. Ela é perfeita. If you believe that, Se você acreditar nisso, you are into some serious emotional problems down the road. você vai ter inúmeros problemas emocionais depois. What are the results of all or nothing thinking? Quais são os resultados dessa forma de pensar, tudo ou nada? Low self-worth comes about. Você perde a sua autoestima, Procrastination comes about. você começa a adiar as coisas. Why procrastination? Por que você sofre de procrastinação? The all or nothing thinker thinks this. Porque quem pensa desse jeito, tudo ou nada, pensa assim: If I can't get it all done now, why even start? se eu não conseguir terminar tudo isso agora, para que eu vou começar? And so they keep putting it off. E por isso eles ficam adiando. All or nothing thinking results in interference with your goals. E quando você pensa desse jeito, tudo ou nada, você também tem prejuízo nos seus objetivos. It inflates problems. E essa forma de pensar, ela faz com que os problemas pareçam maiores It causes you to be more frustrated, e causa frustração. to have a more pessimistic attitude, Você passa a ter uma atitude pessimista and it can lead to utter discouragement. e você acaba completamente desanimado. And the ultimate all or nothing thought is actually suicidal thoughts. E vejam que o principal pensamento de quem pensa desse jeito, tudo ou nada, é a vontade de se suicidar. The second distorted thought, Segundo tipo de pensamento distorcido, overgeneralization. Generalizações indevidas. Holding the hypothesis as a fact rather than just a hypothesis. Você pensar que uma hipótese é um fato e não apenas uma hipótese. Or generalizing from too few instances. Ou fazer generalizações com base em poucas informações. When I was in my second year of college, Quando eu estava no segundo ano da faculdade, I was rooming with someone who was also a pre-med student.
eu tinha no meu quarto uma outra pessoa que também estava estudando pré-medicina. He was a good student. Era ótimo aluno. He was good looking, E era muito bonito, but he was quiet and shy. mas era tímido e quieto. And he had his eye on a girl for about 6 months before he mustered up enough courage to ask her out. E ele estava paquerando uma menina, já tinha uns 6 meses, até que ele criou coragem para ir falar com ela. He would talk to us about this girl. E ele falava sobre essa menina o tempo inteiro. And we'd say, you know, she is a nice girl. Go ahead and ask her out. E nós falávamos para ele, ela é muito legal, vai falar com ela. And so he got advice from us. E ele aceitou o nosso conselho. And he finally mustered up enough courage and asked her to an event. Ele reuniu coragem e foi falar com ela. And so he comes back to the dorm. E ele voltou para o dormitório. He's shaking his head and he's walking slow. Ele está andando devagar, balançando a cabeça. And I looked at him and it looked like he was going to cry. E eu olhei para ele e eu tive a sensação que ele ia chorar. I said, Glenn, what happened? E eu perguntei, Glenn, o que aconteceu? He says, Neil, I'm destined to be lonely and miserable the rest of my life. E ele me falou, Neil, o meu destino é ser miserável e solitário o resto da minha vida. I said, what did she say? E eu perguntei, o que foi que ela falou? She said she had another event to go to and couldn't go. Ela disse que tinha um evento que ela precisava frequentar e por isso ela não ia sair comigo. I said, Glenn, and so you conclude that? E eu perguntei, e Glenn, você chegou a essa conclusão por causa disso? He says, Neil, if she thought just half as much about me as I think about her, E ele me disse, Neil, se ela pensasse em mim a metade do tempo que eu penso nela, she would have canceled that event and gone with me. ela teria cancelado aquele evento e teria vindo comigo. So I'm destined to be lonely and miserable the rest Eu, of my então, o life. meu destino é ficar triste e solitário para o resto da minha vida. Now, Glenn had overgeneralized in 2 ways. Agora, a generalização do Glenn era indevida de 2 formas. The first way he overgeneralized A primeira maneira que ela é uma generalização was indevida because she turned him down once, é porque ele imaginou que ela o estivesse recusando. she was always going to turn him down. E porque ela o recusou uma vez, ela sempre o recusaria. The second overgeneralization he E made a segunda generalização indevida que ela fez is that 100% of eligible women had identical taste to hers. que 100% das mulheres existentes no mundo tinham o mesmo gosto que aquela menina. And thus he would be endlessly rejected the rest of his life. E que, portanto, ele seria rejeitado pelo resto da vida. People with overgeneralization have a fear of rejection, a fear of trying new things. E por isso, as pessoas que tendem a fazer generalizações indevidas, elas têm medo de rejeição e elas não gostam de fazer coisas novas. And you have to watch out for the words always and never. E você tem que ter muito cuidado com essas palavrinhas, nunca e sempre. If we get to the core meaning of overgeneralization, Se nós chegarmos no cerne da questão, do problema dessas generalizações indevidas, it's using limited factual evidence é que as pessoas usam uma evidência factual limitada to hold a belief para que isso dê sustentação à sua crença, that is simply not true. que simplesmente não é verdadeira. And one of the greatest overgeneralizations, well, I should mention this first. Antes de falar dessa generalização muito comum, eu vou falar sobre outra coisa. Because intelligent people are able to generalize pretty well, Porque as pessoas inteligentes são capazes de fazer generalizações que são boas, there's a tendency for them to overgeneralize. há uma tendência para que essas pessoas façam isso excessivamente. So very good students have a tendency to fall for this distortion. E por causa disso, bons alunos, ótimos alunos, têm a tendência de cair nesse erro. And one of the largest overgeneralizations today E uma das principais generalizações indevidas da nossa época is the belief in evolution. é a crença na evolução. Because it's using limited factual evidence Porque ali se usa uma limitada evidência factual to support a belief para dar suporte a uma crença
that there simply isn't true. que simplesmente não é verdadeira. And of course, other intelligent people are starting to recognize that there had to be design in this world. E as pessoas inteligentes, elas estão reconhecendo que este mundo deve ter tido alguém que o planejou. Okay, the last one today, O último tipo de pensamento de hoje, distorcido, mental filter. um filtro mental. This is where we just look at one side of the equation and ignore the other side. Isso acontece quando nós olhamos para uma equação, mas nós só somos capazes de observar um lado da equação e nos esquecemos do outro lado. Samson suffered from this. Esse é o problema de Sansão. He found a beautiful woman, Encontrou uma linda menina and they got along so well. e eles se deram tão bem. They just felt so great in each other's company, and they both had great personalities. A companhia que ele recebia dela era ótima e a personalidade dos dois parecia ser assim perfeita uma para o outro. And he tells his parents, I found the one. E ele chegou para os pais e disse assim: eu a encontrei. But his parents tried to get him to see a little bit of the other side. E os pais tentaram mostrar para ele o outro lado da moeda. And started asking him, well, what about this? And what about E that? começaram a fazer perguntas. Ela é assim, ela é assado. None of that matters. Mas nada daquilo importava. We get along so well that that'll all be worked out. Nós nos damos tão bem que nós vamos resolver todos os nossos problemas. And so because of a mental filter, E por causa desse filtro mental, he had a good marriage for 1 week. ele teve um ótimo casamento por uma semana. And then his life went to bad marriage, and finally he was divorced in 1 year. E finalmente ele começou a ter problemas no casamento e depois de um ano, Sansão pediu divórcio. Joseph was tempted to have a mental filter regarding his brothers. José, ele foi tentado a usar um filtro mental em relação a seus irmãos. Joseph suffered from post-traumatic stress disorder. O José, ele sofria de desordem de estresse pós-traumático. He had been thrown in this pit. Eles tinham jogado José dentro de um poço, uma cova. And we're told that at times he would actually smell the smells of the pit and hear, like a movie, that trauma that occurred to him. E nos é dito que, enquanto ele estava ali dentro, não mesmo depois que ele saiu dali, ele continuava a sentir os odores daquela cova. E ele se lembrava dos momentos que ele havia passado na cova. And he could even hear the exact tone of his brother Simeon. E ele conseguia ouvir com precisão o tom de voz do seu irmão Simeão. And so this movie would play back at times. E era como se ele visse isso num filme. And now, years later, those very brothers are before him. E alguns anos mais tarde, aqueles mesmos irmãos compareceram na presença dele. The movie started playing again. E o filme começou a passar na mente dele de novo. And he was tempted to have that mental filter. E ele foi tentado a usar um filtro mental. Now we'll tell you how he did not succumb to that in a minute. Mas eu vou dizer daqui a pouco para vocês por que ele não sucumbiu a esse filtro mental. But I want to tell you about someone who came to our program. Mas antes disso eu quero contar a história para vocês de uma pessoa que participou do nosso programa. He told me there's nothing good in my life. Ele chegou lá e me disse assim: doutor, na minha vida não tem nada de bom. And I asked him, why do you say that? E eu perguntei para ele: por que você fala isso? He said, my job stinks. Ele disse: o meu emprego é péssimo. My wife nags. A minha esposa não é boa. My roof is leaking at home. O meu teto tem um vazamento. My bills are piling up. Eu tenho uma pilha de contas para pagar em casa. In fact, I could only come to this program by taking the money out on credit card. E de fato eu estou pagando esse tratamento aqui no programa usando o meu cartão de crédito. My boss yells at me almost constantly. O meu patrão me xinga o tempo inteiro. I'm short and fat. E além disso, eu sou baixinho e gordo. And furthermore, I'm going bald. E além disso, estou ficando careca. Nothing good in my life. Não tem nada bom na minha vida. Now, as I started to talk to him, E ali estava eu conversando com ele.
I realized that he had children that he enjoyed. E eu percebi que ele amava os filhos. He had close friends. Ele tinha muitos amigos. Even though his wife nags, she's very attractive. E embora a esposa dele ficasse falando na cabeça dele o tempo inteiro, ela era uma mulher linda. He still sleeps well. Ele dormia bem à noite. He can actually still feed himself. He could what? He can still feed himself. E ainda por cima ele era capaz de comer sozinho. Even though he's short and fat, he has no difficulty breathing. E vejam que apesar de ser baixo e gordo, ele não tinha dificuldade para respirar. And he can still walk well. E ele ainda caminhava bem. And he also enjoyed his church. E além disso, ele gostava da igreja And dele. he still had the potential to do a lot of good things. E ele tinha o potencial de fazer coisas muito boas. But where is he? Mas onde estava ele? He's only on the left side of that screen. Ele estava do lado esquerdo daquela tela. Nothing good in my life. Ele diz: não há nada de bom na minha vida. So, what is the solution to this? Então, qual é a solução para isso? To overcome a mental filter, Para vencer esse filtro mental, you have to be intentional você tem que fazer isso intencionalmente. and forcefully look for evidence that supports a different way of thinking. Você tem que formar o hábito de buscar as evidências que possam dar sustentação a uma forma diferente de pensar. And sometimes that takes some time and effort. E isto exige tempo e esforço. But that's exactly what Joseph did. Mas foi exatamente isso que José fez. He was intentional and forceful to try to find a different way of thinking about his brothers. Ele fez isso intencionalmente. E ele se esforçou para encontrar uma coisa positiva no que estava acontecendo. It took him some time. Demorou um tempo para ele. Did he find a different way of thinking about his brothers? Será que ele conseguiu arranjar um jeito diferente de pensar sobre os irmãos? He actually did find it. Sim, ele encontrou. And when he realized that the evidence was clear that his brothers were not the same as the movie was playing, E quando ele percebeu que os seus irmãos não eram mais aqueles do filme que ficava sendo repetido na sua cabeça, that's when he revealed himself to them. aí ele se revelou a eles. And of course, as soon as that happened, they wanted to leave quickly. E, é claro, logo depois que isso aconteceu, eles queriam dar o fora dali. Because they knew what he would think about them. Porque eles sabiam o que ele devia estar pensando sobre eles. But Joseph said, "Don't run. Mas José disse para eles: não fujam. I have found a different way of thinking about you. Eu encontrei um jeito diferente de pensar sobre vocês. And I forgive you for those hideous acts that you did against me." E eu perdoo vocês por aqueles atos terríveis que vocês praticaram contra mim. It's not what we don't know that hurts us so much. Não é o que nós não sabemos que nos fere tanto. It's what we know for sure that just is not so. Mas é aquilo que nós achamos que nós sabemos com certeza, mas que de fato não é exatamente aquilo. And there's a lot of people with emotional distress that believe things for certain that clearly are not true. E tem um monte de gente por aí sofrendo e sofrendo, pensando coisas com certeza que não são absolutamente But it's verdadeiras. not clear to them Mas elas não conseguem ver isso, because they have bought on to thinking in a distorted way. porque elas sucumbiram a uma forma distorcida de pensar. We actually have time for one more. Nós temos tempo para falar de mais uma forma distorcida. It's called emotional reasoning. É o chamado raciocínio emocional. Emotional reasoning goes like this. O raciocínio emocional é assim: I feel overwhelmed and helpless. eu estou me sentindo sobrecarregado, eu estou me sentindo muito sem solução. Therefore, my problems are impossible to solve. E por isso é impossível resolver os meus problemas. I feel angry and upset at you. Eu estou me sentindo zangado, eu estou irritado com você. And that means that you've been cruel and insensitive to me. E isso significa que você foi cruel e você foi insensível para comigo. Are those true thoughts? Esses pensamentos são verdadeiros? It's called emotional reasoning. Esse tipo é chamado de raciocínio emocional. And emotional reasoning is simply the thought that your feelings don't lie.
Esse tipo de pensamento diz para você que os seus sentimentos nunca enganam você. And as a result, we tend to go towards our feelings. E por causa disso, nós damos crédito aos nossos sentimentos. Yesterday, there were some people that came up after me after Ontem, the talk depois da palestra, algumas pessoas vieram conversar comigo. and talked about the difficulty they were having in getting rid of habits that they knew were terrible for them. E eles confessaram que eles estavam tendo muita dificuldade de se livrar de hábitos muito ruins que eles simplesmente não conseguiam se livrar. But one of the solutions is to recognize that when we're doing this, we are actually thinking distorted thoughts. E uma das soluções é a gente reconhecer que quando a gente está praticando esses hábitos, de certa forma a gente está cedendo a pensamentos distorcidos. Emotional reasoning says, I don't feel like changing. Esse tipo de raciocínio emocional, ele diz o seguinte: eu não tenho vontade de mudar, And so I won't. e por isso eu não vou mudar. And so, I feel like sleeping now, and so I'm going to sleep. Eu estou com vontade de dormir agora, e é isso que eu vou fazer. And so we just live our life based on our feelings. E nós passamos a viver a nossa vida seguindo os nossos sentimentos. James talks about this. Tiago fala sobre isso. He says no one should say God tempts because God doesn't tempt anyone. Ele diz: ninguém deveria dizer que é Deus que tenta, porque Deus não tenta ninguém. Each one is tempted when he is dragged away and enticed by his own evil feelings. Cada um é tentado quando ele é arrastado e seduzido pelos seus próprios sentimentos ruins. The problem is feelings can lie. O problema é que os sentimentos mentem. And so when we have feelings, we need to elevate them to our frontal lobe. E quando nós temos esses sentimentos, nós precisamos analisá-los com o nosso lobo frontal. And we need to act upon what is true and not how we're feeling. E nós temos que aprender a reagir à verdade e não aos sentimentos. Jonathan Martinson gives a solution. Jonathan Martin dá uma solução para a gente. He says feelings are much like waves. Ele diz: os sentimentos são parecidos com ondas. We can't stop them from coming, Nós não podemos impedir que as ondas venham, but we can choose which one to surf. mas nós podemos escolher a onda para a gente surfar nela. And we choose the one to surf based on what is true and accurate. E nós devemos escolher a onda que é verdadeira e precisa. One of the founders of America, Um dos fundadores dos Estados Unidos, he's the one who wrote the Declaration of Independence. o que escreveu a Declaração de Independência, He said, "Do not bite at the bait of pleasure ele diz: não mordam a isca do prazer, until you are sure there is no hook beneath." até que você saiba com certeza que não tem um gancho nela. And that means you've gotten rid of your emotional reasoning. E é por isso que você precisa se livrar do seu raciocínio emocional. The psalmist says, "Lord, who shall abide in thy tabernacle? O salmista pergunta: Senhor, quem há de habitar no teu tabernáculo? Who shall dwell in thy holy hill?" Quem há de morar no teu santo monte? And the answer is given, "He that walketh uprightly E a resposta é dada: aquele que anda retamente and worketh righteousness e que pratica a justiça and speaketh the truth in his heart." e que fala a verdade no seu coração. The commandments tell us about telling each other the truth, O mandamento nos ordena a dizer a verdade, but the psalmist says those that will ultimately be successful will also be telling themselves the truth. mas o salmista complementa isso dizendo que se você quer realmente ter sucesso, você também precisa dizer a verdade a você mesmo. And we can't tell each other the truth unless we are telling ourselves the truth E é first. impossível que você conte a verdade para os outros se você não conta a verdade para si próprio. Ellen White says, "The power of right thought is more precious than the golden wedge of Ophir." E Ellen White afirma que o poder do pensamento reto é mais precioso do que o ouro de Ofir. So if you have the opportunity for all the money in the world, Se você tivesse a oportunidade de ganhar todo o dinheiro do mundo, or right thoughts, ou se você tivesse a oportunidade de ter pensamentos corretos, which one should you choose? qual dos dois você deveria escolher? You should choose right thoughts. Você deveria escolher os pensamentos corretos. I will close with a story that happened
a couple of years ago. Eu vou terminar contando uma história que aconteceu faz 2 anos. This girl was 13 years of age, Essa menina tinha 13 anos de idade. and she was thought to be intelligent and energetic and have lots of potential. E as pessoas achavam que ela era inteligente, cheia de energia, que ela tinha muito potencial. But then something changed when she went through her teenage years. Mas alguma coisa aconteceu quando ela chegou à adolescência. By age 15, she was suffering severe depression, E aos 15 anos de idade, ela já tinha uma depressão grave, to the point where it would even be suicidal. a ponto de ela pensar, a ponto de ela contemplar suicídio. She was still beautiful enough to attract boyfriends. Ela era muito bonita e por isso ela tinha namorados, muitos namorados. And when she had a boyfriend, she would seem to get better and have high energy again. E quando ela tinha um namorado novo, ela ficava melhor e a energia voltava. But then eventually a breakup would occur, Mas quando ela terminava com ele, and she would slip back into severe depression ela again. voltava a sentir uma depressão grave. And pretty soon she needed 1 medicine and 2 medicines and 3 medicines and now 4 medicines. E ela passou a usar primeiro um remédio, depois 2 remédios, depois 3 remédios e finalmente ela já estava usando 4 medicamentos. And then she would have another boyfriend and she would seem to get better again. Aí ela arranjava um namorado novo e melhorava. Since her times when she was better, she had higher energy. E já que quando ela se sentia melhor, ela tinha muita energia, She was soon diagnosed with bipolar disorder. os médicos chegaram à conclusão que ela tinha uma desordem bipolar. Now there is true bipolar disorder, Sim, há pessoas que realmente têm uma desordem bipolar, but it's also well known to be the most common misdiagnosis in psychiatry. mas a gente sabe que a desordem bipolar é a doença que frequentemente, a mais frequentemente mal diagnosticada na psiquiatria. One of her boyfriends, before she graduated from high school, got her pregnant and she had a baby out of wedlock. E antes de se formar no ensino médio, ela ficou grávida do namorado. And now, about 6 months after high school is over with, E depois de 6 meses que ela tinha saído do ensino médio, she still has enough energy to get a job as a pharmacy technician. ela ainda tinha alguma energia e ela arranjou um emprego como uma assistente na farmácia. And she catches the eye of the director of the pharmacy, who's 10 years older than her. E o diretor dessa farmácia, que era 10 anos mais velho do que ela, começou a se interessar por ela. He starts starting a relationship with her, E os dois começam um relacionamento. and she's feeling excited E ela de novo está animada, because this boy is different. porque este rapaz é diferente. He makes good money. Ele ganha muito dinheiro. Plus, he's good looking and fun to be around. Além disso, ele era bonitão e ele era divertido. And he now asks her to go to Cancun for a vacation with him. E agora ele a convida para que ela vá de férias com ele para Cancún. She thinks she's on top of the world. E ela se sente no topo do mundo. They spend one night in Cancun. E ali ela passa com ele uma noite em Cancún. The next morning, the boyfriend goes down to the pool and says, "Come join me." E na manhã seguinte, o rapaz fala para ela: venha para a piscina comigo. She says, "Let me clean up and I'll be there in a few minutes." E ela diz assim: espera aí que eu já estou chegando, só vou me arrumar. And as she's cleaning up, she looks at his cell phone, E enquanto ela está ali se arrumando, ela vê o celular dele starts going through the pictures, e começa a olhar as fotos. finds him in a provocative pose with a friend of hers that also works at the pharmacy just 3 days earlier. E ela vê uma foto muito comprometedora dele com uma colega de trabalho lá na mesma farmácia. She realized where this relationship is heading. E ela percebe para onde é que esse relacionamento está And indo. she says, "This is the habit of my life. E ela fala: parece que isso só acontece comigo. I can't take this anymore." Eu não consigo mais suportar isso. And so she actually tries to end her life. E ela tenta se matar. She takes a full bottle of a medicine that's trying to help her anxiety. Ela pega um daqueles remédios que ela tomava contra a ansiedade e toma o vidro inteiro. But in large doses, it actually acts as a general anesthetic. E em alta dosagem, esse remédio funciona como um anestésico. She doesn't come down to the pool.
Ela não vai para a piscina. He comes back up to the room. E o rapaz volta até o quarto. He finds her in a coma on the floor with the empty bottle. E ele a encontra em coma, deitada no chão, do lado do vidro vazio. He rushes her to the hospital. E ele a leva correndo para o hospital. They reverse the medicine. E eles conseguem fazer com que ela reaja ao medicamento. And in the next day, they discharge her back to his care. Então ela volta a se sentir melhor e eles dão alta para ela e ela vai com ele. Has anything changed? Será que alguma coisa mudou? She's got 3 bottles left. Ela ainda tem mais 3 vidros. She still wants to die. E ela ainda quer morrer. And now she takes one that is, in small doses, is to stabilize the mood. E ela pega um desses remédios que, em pequenas doses, ajudam a estabilizar o seu humor. But in large doses, it lowers the blood pressure lower than any other medicine. Mas, tomado em altas doses, esse remédio tem o efeito de fazer com que a pressão sanguínea baixe muito, mais do que outros medicamentos. When he goes out of the room, Quando ele sai do quarto, she takes the entire bottle. ela bebe todo o líquido daquele frasco. When he comes back, she's in a coma again. Quando ele volta, lá está ela de novo em coma. Brings her to the hospital. Ele vai correndo com ela para o hospital. But this time the doctors say it's serious. Mas desta vez o médico disse que é muito sério. It takes them a long time, hours, to get her blood pressure up. E demora horas para que eles consigam estabilizar a pressão sanguínea They call dela. her parents and say it looks like she's going to die. E eles têm que ligar para os pais dizendo que possivelmente ela morreria. Her kidneys quit working. E os rins deixam de funcionar. They have to put her on dialysis. E ela tem que fazer uma diálise. But somehow, over the next couple of weeks, she's able to get off dialysis and she's getting better. Mas depois de 2 semanas ela começa a melhorar, sai da diálise. Her boyfriend leaves her the next day after she got in the hospital and goes back home. E o namorado ficou tão assustado que no segundo dia que ela estava no hospital dessa vez, ele fez as malas e voltou para casa. And her parents, this is in a different country, her parents can't go there because they don't have passports. E os pais não podiam ir visitá-la porque eles não tinham passaportes. E ela está em outro país. And they say, we don't want her to come home. E eles falam, nós não queremos que ela volte We para don't know what casa. to do with her. Porque nós não sabemos o que fazer com This ela. has been the story of her life since she was 13. A vida inteira dela ela agiu desse jeito desde que ela tinha 13 anos de idade. By the way, when she started getting put on medicines, E quando ela começou a usar esses medicamentos, they found out she had been sexually abused from age 13 to 15 repeatedly by a friend of the family. eles descobriram que ela havia sofrido abuso sexual dos 13 anos aos 15 anos, repetidas vezes por um amigo da família. And that's when her personality had started to change dramatically. E foi por isso que ela teve aquela mudança de personalidade, aquela mudança dramática. And they said, we've tried everything. E eles dizem, nós tentamos tudo o que podíamos. But there's an aunt that has a passport that knows about our program. Mas havia uma tia que tinha passaporte e já tinha ouvido falar do nosso programa. It says there's only one place she should go, and that is to Dr. Nedley's program. E ela fala assim, há um lugar que ela vai receber ajuda. O lugar que ela precisa ir é para o programa do Dr. Nedley. So straight from the Cancun hospital, she comes to Weimar. Então, ela saiu do hospital de Cancún e foi direto para o Instituto Weimar. She arrives still wanting to die. Ela chega ali e ela ainda quer se matar. She says she won't do it this time because at least she's at a place that might help. Ela diz assim, a única razão que eu não vou me matar logo é porque eu quero ver se isso aqui vai funcionar mesmo, porque eu acho que aqui pode ajudar. I'll give this a try, but I don't think it's going to work, and then I'll just end my life. Eu vou fazer essa tentativa, mas se não funcionar, depois eu vou me matar. And so we put her on an exercise plan. E ela começa a fazer exercícios físicos regulares. We change her diet to improve her brain chemistry. Nós mudamos a dieta dela para fazer com que a química do cérebro dela melhorasse. We give her natural shockwave treatments with hydrotherapy. E nós também damos a ela um tratamento de ondas de choque e também de hidroterapia. And her brain starts to wake up some. E o cérebro começa a acordar. But we realized we weren't going to solve the problem until we got rid of the distorted thoughts. Mas nós sabíamos que nós não resolveríamos aquele problema se nós não a ajudássemos a se livrar dos pensamentos distorcidos. But her brain was starting to get better that she could start to think. E aí o cérebro começou a ficar melhor e ela começou a pensar melhor.
And it turns out psychiatric textbooks E acontece que os textos psiquiátricos tell us that hopelessness is the best correlate of imminent suicidal action. Esses livros dizem que a coisa que mais contribui para uma pessoa cometer suicídio é a falta de esperança. But it's not quite true. Mas isso não é verdade. It depends on what you're hopeless about. Depende de qual seja a razão por que você tenha falta de esperança. If you have a want Se você tem um desejo and you don't see how you're going to get that want, e você não imagina como é que você vai realizar esse desejo, you don't get hopeless você não fica sem esperança, because you realize it's just a want. porque você percebe que é só um desejo. But when you have a want Mas quando você tem um desejo and you think it's a need e você pensa que esse desejo é uma necessidade and you don't see how you're going to get that need, e você não vê como satisfazer essa necessidade, that's when you can get depressed. aí é que você fica deprimido. And so we had to teach her the difference between wants and needs. E nós tivemos que ensinar para ela a diferença entre desejos e necessidades. She thought she needed to be in a relationship. Ela pensava que ela precisava ter um relacionamento. She also thought she had another need because of her sexual abuse. E ela também achava que ela, por causa do abuso sexual, que ela tinha outra necessidade. She thought she needed to have sex in order to not be depressed. Ela achava que era necessário que ela tivesse sexo para que ela não ficasse deprimida. And so one of our counselors began to call her a nickname, BP Michaela. E um dos nossos auxiliares ali colocou um apelido nela. E o apelido era BP Michaela. Yeah, her name was Michaela. O nome dela era Michaela e ele começou a chamá-la de BP Michaela. She knew what that meant. Ela sabia o que isso And he knew what it significava. meant. E ele sabia o que But nobody significava. else knew what it meant. Mas ninguém sabia o que significava. BP meant boy proof. E BP em inglês para ele significava a prova de namorados. So she needed to have armor around her and be boy proof. O que nós fizemos foi dar para ela uma armadura e ela se tornou a prova de namorados. She always dressed very provocatively. Porque antes ela se vestia de uma forma muito So provocativa. she had to be taught how to wear conservative dress to not attract those type of men. E nós precisamos ensinar para ela a usar uma roupa mais conservadora para que ela não atraísse o tipo errado de homens. And then she was taught to be happily married, you first must be happily single. E nós dizemos para ela que se ela quisesse ser feliz no casamento, era preciso que primeiro ela se tornasse feliz enquanto solteira. Now, how do you tell the difference between needs and wants? Mas como é que você pode diferenciar entre a necessidade e o desejo? Just ask one simple question. Você tem que fazer uma única pergunta simples. How long can I go without this before I die? Quanto tempo eu vou sobreviver sem isso antes de morrer? If it doesn't affect that, Se o efeito não for muito grande, it's a want and not a need. isso é um desejo, não é uma necessidade. I had to tell her that no doctor in the world Eu disse para ela que nenhum médico do mundo has ever signed a death certificate nunca assinou um atestado de óbito as lack of sex being the cause of death. como a falta de sexo sendo a causa da morte. Lack of sex is not, or I should say, sex is not a need. O sexo não é uma necessidade. And a lot of people think that that is a need. E muitas pessoas pensam que o sexo é uma necessidade. And actually studies show the less you have it, actually the healthier you are. E alguns estudos mostram que quanto menos sexo você fizer na vida, mais saudável você vai ser. Particularly if you're single. Especialmente se você for solteiro. But if you're married, of course, it can be healthy once in a while. Mas se você é casado, é claro, o sexo é saudável de vez em quando. And she realized she didn't need to be in a relationship. E ela percebeu que ela não precisava estar num relacionamento. And once she began to think true and accurate thoughts, E quando ela começou a pensar esses pensamentos precisos e verdadeiros, her life changed. a vida dela mudou. Her emotional intelligence went from the bottom of society to the top of society in 10 E vejam days. que a inteligência emocional dela saiu do que era abaixo da média das pessoas na sociedade
e passou a ser acima da média da sociedade. She's off all of her medicines now. Ela deixou de usar todos os medicamentos que ela usava She's lived a consistent, happy life. e ela passou a ter uma vida consistente, feliz. She hasn't had a boyfriend for 3 years. Ela não teve namorado nesses últimos 3 anos. And she's now in graduate school to become a physician assistant. E ela está agora fazendo pós-graduação porque ela quer ser uma assistente de médico. Her life has a brighter future than the typical girl, 22-year-old, her age, that has never had depression or anxiety. E eu quero dizer para vocês que as perspectivas para o futuro dela são mais brilhantes do que para outras jovens de 22 anos de idade. She also had a spiritual transformation. Ela também passou por uma transformação espiritual. Within a few months of the program, she was baptized as a Seventh-day E Adventist. depois de algumas semanas no programa, ela foi batizada na igreja And adventista. she's very active in her church today. E ela está muito feliz na igreja dela She hoje. praises God for the change in her life. Ela louva a Deus pela transformação que houve na vida dela. And so it started by changing her behaviors, Então, se você começar mudando os seus comportamentos, but then the distorted thoughts had to go away e se você se livrar dos seus pensamentos distorcidos, and to be replaced by true and accurate thoughts. você vai conseguir substituí-lo por pensamentos verdadeiros e precisos. Let's bow our heads. Oremos. Father in heaven, Pai Celestial, we thank you that you are interested in our thoughts. nós te agradecemos, Senhor, pelo teu interesse nos nossos pensamentos. And we thank you that you are willing to help us change our thoughts. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua disposição em nos ajudar a transformar a forma como nós pensamos. And may each of us now pray the prayer of David. E que todos nós aqui oremos a oração de Davi. Search our hearts. Busca o nosso coração, Senhor. Examina o nosso coração. See if there be any wicked or distorted thoughts in us that we don't recognize. Senhor, encontra no nosso coração os pensamentos distorcidos que nós mesmos não reconhecemos. Help us to see our distorted way of thinking. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar quão distorcidos eles são. And we thank you that you have sent us the Spirit of truth. E nós te agradecemos, Senhor, por nos enviar o Espírito da Verdade. And we pray that we might be willing to think true and accurate thoughts. E nós te pedimos, Senhor, que tu nos concedas esses pensamentos verdadeiros e precisos, And thus live a far better emotional life. para que tenhamos uma vida emocional melhor. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Amém.